Alô, doutores, alô, doutoras, mais um programa A Priori, comigo, professor Alexandre Torido, diretamente do Estúdio Leste, aqui em Belo Horizonte, com um tema extremamente interessante, com convidados especiais. Acompanhe conosco o nosso programa de hoje, está no ar A Priori. Muito bem, doutoras, muito bem, doutores, abrindo mais um programa A Priori, mais um tema do direito, mais um tema ligado à área da pandemia, a questão da pandemia, ligado ao direito penal. Agradeço de antemão a participação dos nossos alunos da Faculdade ASA que enviaram as perguntas. Agradeço a cada um de vocês de forma especial por ter acompanhado os nossos programas, por estar acompanhando os nossos programas, com a inscrição no nosso canal. Quem, porventura, ainda não se inscreveu, é o momento, né? Vamos lá, programa A Priori, momento de se inscrever, tá bom? E, para a gente falar sobre o tema de hoje, ligado à área da pandemia, eu trago dois profissionais. E o tema de hoje é sistema carcerário e a concessão de habeas corpus nessa época de pandemia. Dois especialistas da área do direito criminal. O nosso primeiro convidado é o Dr. Christian Rabelo, reconhecido advogado criminalista aqui em Minas Gerais, atuante nas penitenciárias, nas delegacias e no juízo criminal. Dr. Christian, muito obrigado pela presença, por ter aceito o nosso convite para participar do nosso programa de hoje. Muito obrigado. Eu agradeço o convite, doutor Alexandre, e quero dizer que já estou inscrito no canal A Priori, na plataforma do YouTube, já assisti os programas anteriores e para mim é uma satisfação muito grande poder participar do seu programa para discutirmos e debatermos temas tão importantes como o de hoje. Muito obrigado, doutor Christian. E o nosso segundo convidado vem mais uma vez a brilhantar o nosso programa, já esteve aqui falando inclusive sobre a questão também ligada ao direito criminal, sobre a questão lá do caso João Alberto, do Carrefour. Professor Guilherme Bravo, especialista na área do direito penal, ex-delegado de polícia, meu colega na Faculdade ASA de Brumadinho. E por falar em Faculdade ASA de Brumadinho, agradecer aos nossos alunos que enviaram as nossas perguntas que vão compor o nosso programa de hoje. Doutor Guilherme, professor Guilherme, um prazer tê-lo mais uma vez. Muito obrigado, doutor Alexandre Torido. Reafirmando aí as suas palavras, é um prazer retornar aqui à presença de todos e hoje abrilhantando a nossa sessão com o doutor Christian Rabelo. Prazer em conhecê-lo, doutor, e com certeza as informações que o senhor vai trazer, não só para os alunos e os não alunos, né, que estão nos assistindo, com certeza para mim e para o doutor Alexandre também, com certeza vai engrandecer nossos conhecimentos, dada a sua experiência na área e que vai abrilhantar aqui com exatamente em razão do tema que o doutor Alexandre propôs, com a sua experiência própria diante dos habeas corpus que porventura o senhor tem impetrado e, pelo que eu sei, vários com sucesso. Então, é um prazer estar aqui com o senhor nesse dia. Prazer todo mundo. Muito bem, realmente faço as palavras do doutor Guilherme as minhas. Muito bem, doutores, sistema carcerário brasileiro e concessão de habeas corpus, né? Vivemos nesse momento de pandemia, um momento excepcional, um momento difícil, que nenhum de nós esperávamos, mas já vamos quase 12 meses já lutando contra as restrições, nessa questão do distanciamento social. E o tema de hoje, falando sobre sistema carcerário, vai de encontro exatamente à questão da aglomeração, né, do distanciamento social. E nós estamos falando de um sistema carcerário brasileiro falido, né? Nós estamos falando de um sistema falido, onde se esperava muito e onde não se tem um retorno, e os princípios constitucionais, na sua maioria, ligados à questão dos presidiários, sem entrar na seara da culpabilidade de cada um, mas que não vem sendo cumprido, não vem sendo respeitado. E eu queria bater um papo com vocês exatamente nessa primeira parte do programa sobre esse sistema carcerário. O professor Guilherme já foi delegado de polícia, pode muito nos acrescentar com relação a informações nesse sentido. O doutor Christian, advogado militante. Enfim, eu quero trazer a debate nesse primeiro momento, antes da gente falar especificamente sobre a questão dos habeas corpus, sobre esse sistema carcerário, né? A pandemia está aí, a aglomeração existe. Nós estamos falando aí de quase 900 mil detentos, né, no sistema carcerário brasileiro hoje. E, professor Guilherme, vamos trocar uma ideia sobre isso? Vamos. Bem,
Então, iniciando aí o nosso bate-papo, como o próprio doutor Alexandre já adiantou e já é também do conhecimento de vários dos senhores, desde 1981 eu já milito na área da segurança pública. Na verdade, militei, né? Eu fui escrivão de polícia civil, no Rio de Janeiro, fui escrivão da Polícia Federal, depois me formei e virei delegado de polícia aqui em Minas Gerais, como você mesmo já adiantou. E naquela época, nós tínhamos ainda, né, dentro das dependências da Polícia Civil, um grande número de presos, né, que cumpriam não só as medidas provisórias, que naquela época muitas ainda não existiam, mas vamos deixar isso no gênero, e às vezes até presos condenados. Né? Eu, por exemplo, quando fui delegado 16º na Pampulha, ali na beira da Lagoa, eu tinha uma carceragem lá de 3 ou 4 celas, que na verdade cabiam 10, mas giravam-se em torno de 45, 50. Então isso era um problema que eu convivi na época. Além disso, quando nós tirávamos plantão lá no DI, no famoso inferno da Lagoinha, né? Os mais antigos aí lembram, né? Eu tinha nas minhas costas, em média, 250 presos para um delegado de plantão. Eu, inclusive, fui processado 2 vezes em função de 2 circunstâncias, 2 fatos que aconteceram, que eu não vou, evidentemente, entrar em detalhes, mas eu fui processado por conta de situações que ocorreram em relação a presos. Então a questão da falência do sistema É aí, já vem há aí muito que eu ia tempo, né, chegar. doutor? E claro, se eu estou falando de 80 para cá, você faz a conta. E antes de 80, a situação não era melhor, pelo contrário, ela era pior. Então hoje, quando nós trazemos essa contextualização para os dias atuais, eu creio que, né, evidentemente, alguma coisa melhorou. Mas ainda estamos longe de alcançar, né, não vou dizer perfeição, porque isso é impossível, mas pelo menos próximo do que prevê a lei de execução penal. Seja em relação a preso provisório, seja em relação a preso definitivo. E né, apenas, não sei se vocês sabem, né, talvez não saibam, nós temos apenas 5 estabelecimentos prisionais de nível federal, que são realmente estabelecimentos 100 anos-luz melhores do que os estabelecimentos avançados. Porque, né, a lei de execução penal, nesses crimes de competência estadual, ela delega para os estados a execução da pena. E no âmbito federal, ela fica a cargo do governo federal. Então, esses presídios federais, que são somente 5, né, já tem acho que 5 ou 6 ou 7 anos que o último ficou pronto e não fizeram mais. Aí, nesses aí, apenas para ilustrar a nossa conversa, ainda nós temos uma situação de alento. Células individuais, sistema de monitoração eletrônica, né? Os profissionais, né, mais bem selecionados, mais bem remunerados. Mas isso é uma exceção e um ponto de areia nesse universo problemático. Porque na realidade o que se vê, principalmente aqui em Minas Gerais, doutor Cristian, é essa questão do sistema carcerário, o esgotamento de vagas, né, a superlotação, a aglomeração, e a infringência a princípios constitucionais. Né? Nós estamos falando aí da dignidade da pessoa humana, do direito à saúde. Aliás, eu tenho uma pergunta de um aluno da Faculdade ASA nesse sentido. Já vamos colocar ela, doutor Guilherme vai responder. Vamos lá. Olá, professor Alexandre Torido, convidados. É uma grande honra estar participando do programa A Priori. Esse projeto que certamente tem muito a contribuir para a nossa sociedade, para a democratização do nosso ensino, como já dizia o grande Luiz Flávio Gomes. Pelo que faço para os senhores hoje é o seguinte: a pandemia causada pela Covid-19, ela agravou em muito a situação do nosso sistema penitenciário brasileiro. Mas ela não é sozinha a grande causadora desses problemas, pois é um sistema penitenciário que já há várias décadas convive com grande crítica da doutrina, de que estaria caminhando contra aquilo que estabelece a nossa Constituição de 88, a nossa legislação infraconstitucional, como grande exemplo a Lei de Execuções Penais de 84, e que não cumpre, o sistema penitenciário não cumpre com a sua finalidade precípua, que é garantir a recuperação do preso e garantir mais ainda que ele não volte a delinquir, e que não colocando então a sociedade em risco quando esse preso regressar ao convívio social. Mas chegamos ao momento que, devido a essa calamidade de anos, de essa omissão do poder público, chegamos em um momento em que o sistema penitenciário, em que o Estado, ele tem de gerenciar uma situação que ele precisa aplicar o poder punitivo e garantir a integridade do restante da sociedade, mas ele não consegue garantir a segurança, a integridade física de um sentenciado que está sob sua custódia.
e em vários momentos ele perde a legitimidade de aplicar a pena, de aplicar a sentença. Para os senhores, esse marco que o sistema penitenciário chegou nesse momento agora de pandemia, de Covid-19, em que o Estado tende a abrir mão do seu poder punitivo, porque em vários momentos não consegue ter legitimidade para aplicar a pena, representa que o nosso sistema ele finalmente chegou àquele grande colapso que a doutrina dizia, em que o poder público perde a legitimidade de aplicar sua pena, é a falência da pena, a falência do nosso sistema penitenciário. Novamente, um grande abraço e obrigado pela oportunidade. Bom, vendo a sua pergunta, Lucas, obrigado aí pela sua participação. E isso é importante, a participação de vocês, alunos, e até não alunos, né? Para que nós possamos aqui dar um norte cada vez melhor na nossa reunião. Eu vi com atenção a sua pergunta, Lucas. Você é meu ex-aluno aqui do Alexandre também. Eu entendo perfeitamente, né, a sua preocupação, concordo com as suas ponderações, as suas análises feitas, concordo que está tudo de acordo com a doutrina, está tudo de acordo com a Constituição, só que eu sou um pouco receoso, não criticando a sua pergunta, pelo contrário, eu já falei que a sua pergunta é procedente. Mas às vezes, pela experiência, pela vivência, né, não só como professor, como delegado e como advogado, eu tenho um pouco de receio de dar uma resposta ou de fazer uma análise absoluta e cartesiana nesse sentido, porque senão a gente poderia chegar a uma conclusão preocupante, né? Vamos soltar todos. Vamos liberar todos os presos, porque se a Constituição fala que o princípio da dignidade humana, como outros correlatos, devem ser respeitados, se nós partirmos dessa premissa, ela é perigosa. Então, eu não estou dizendo, mais uma vez, que você está equivocado. Pelo contrário, quando se fala em princípios, é necessário que nós saibamos interpretar e usar os princípios, né? A gente já estudou isso na faculdade, a gente sabe que não é uma hierarquia entre princípios, o que é necessário é a gente equalizar e saber aplicar esses princípios e, na verdade, um princípio superando ou sendo superior ao outro neste sentido, não que um seja hierarquicamente, né, melhor ou inferior ao outro, não é isso. Mas nessa matéria de preso, né, de sistema carcerário, eu acho que a gente teria que passar essa resposta, e a gente não consegue, essa pergunta e essa resposta, infelizmente a gente não consegue, fazendo para um juiz, para um promotor, para um deputado federal, para um deputado estadual e para um senador. Como proposituras, né? Nós precisamos chegar, né? Como que nós vamos resolver? Sem a participação efetiva do executivo, é impossível. Ah, mas o judiciário é o culpado. O judiciário é o culpado de cumprir o papel, fazer a prestação da tutela judicial, dar a resposta, inserir o elemento no sistema, mas a própria legislação já fala, eu tenho uma prisão domiciliar, eu tenho, né, uma outra oportunidade, eu posso dar uma liberdade condicional. O fato é que a ausência da estrutura, né, não justifica, aí que eu estou querendo chegar. Ela realmente infringe as ela infringe, mas nós não podemos, né, num juízo de valor, né, em resposta ao seu questionamento, abrir as portas do sistema e colocar todo mundo fora, porque aí nós vamos criar um problema talvez 10 vezes maior do que nós já temos. Não tenho dúvida. E tem um outro aspecto também ligado a isso, porque nós temos duas visões, né? Primeiro, quem está lá dentro, né? Exatamente. Suportando aquela situação. Que é degradante, não vamos discutir aqui, eu acho que não é ainda não é o quem caso. nunca tenha visitado ou estado num presídio, como nós já estivemos, né? E eu do outro lado, realmente é degradante. Sim, é uma visão do inferno, ninguém esquece. Essas duas visões, professor Guilherme, terrível. De quem está lá dentro vivendo aquela situação, na aglomeração, nessa época de pandemia, alguns com doenças, com situações sanitárias que a gente não precisa nem falar a situação que é. E uma outra visão é de quem foi a vítima, exato. E que está esperando do Estado uma execução de uma pena. Veja bem, dizer, nós temos duas visões, né, doutor Cristian? Veja bem, doutores, eu vou até mais além que o doutor Guilherme. Veja bem, nós sabemos que os problemas penitenciários já vêm de muitos anos atrás. Nós conhecemos aqui um autor italiano, Cesare Beccaria, que escreveu a obra dos Delitos e das Penas. Essa obra foi escrita no século XVIII. Extremamente atual, né? E nós estamos no ano de 2021, se a gente pode ver que os problemas lá de trás ainda permanecem, inclusive ainda piores, agravados. Por quê? Hoje em dia nós temos no sistema prisional
problemas com facções, que antigamente não tinha, não da forma que é hoje. Há 30 anos atrás, nós não tínhamos problemas com celulares nos presídios. Eu fico imaginando daqui a 30 anos para frente que tipo de tecnologia que vai ter. Ou até menos, né? Hoje nós já temos drone, né? Que Exa- também é. não tinha alguns anos atrás. Exatamente. A superpopulação carcerária continua, as más condições de higiene, ou seja, são os problemas que persistem desde aquela época do século XVIII e até hoje estão aí. E, infelizmente, a gente não está vendo um panorama para que isso seja resolvido nem a médio prazo, nem a longo prazo. Não, vamos falar a linguagem clara, né, para quem está nos assistindo. Não tem como mudar. Não há interesse. Não tem como Não há mudar, interesse não há político. interesse. Enfim, a situação vai ficar do jeito que está. Né? Nós temos que combater as situações caso a caso, quando aparecem, dependendo da visão. E tentar minorar as consequências dentro, até com medidas igual o doutor está fazendo aí, que é um habeas corpus. Porque se eu tenho uma visão de um parente que é réu, eu quero que esse parente réu preso seja bem tratado, seja em boas condições. Se eu sou vítima, se eu sou um familiar de uma vítima, eu quero que esse autor do delito seja preso e independente do que ele vai passar na cadeia, eu quero que ele cumpra a decisão. Né? O Supremo Tribunal Federal, em setembro de 2015, já reconheceu o estado de coisas inconstitucionais do sistema penal brasileiro. Sim, perfeito. E, infelizmente, a situação permanece, nós já estamos em 2021, como eu falei, e a situação se agrava cada vez mais. E como eu disse, não tem como mudar. Né? Aliás, essa Carta Cidadã, Constituição de 88, né, que é uma Constituição belíssima na teoria, com princípios constitucionais belíssimos, conseguida depois de 20 anos de ditadura militar, né? Conseguimos aí voto a presidente, enfim, nós vamos ter um programa específico também relativo à questão eleitoral. Mas a gente não tem como cumprir, né, os princípios fundamentais, o exercício dos direitos fundamentais, diante da estrutura que o país tem. E a gente falar especificamente com relação aos presídios, pode ter 500 princípios constitucionais que garantam qualquer coisa a qualquer pessoa, que não se consegue fazer. Né? Não tem como fazer. Né? Aliás, tem como fazer, né? Mas não se quer fazer. Né? Então a perspectiva é muito ruim. Né? E só lembrei de uma coisa aqui, o Alexandre e doutor Christian, que o nosso ordenamento como um todo, isso, qualquer livro que vocês, né, consultem de penal ou de processo penal, todos afirmam que a prisão é exceção. É a última rácio, né? Exatamente. Imagine se não fosse. Imagine se não fosse. E mesmo sendo, nós somos o 3º ou 4º país do mundo em população carcerária. Eu quero fazer uma pergunta para os doutores, especialistas na área do direito criminal, ligado a essa questão carcerária e a questão dos presídios. Existe ressocialização no país? É difícil de falar. Para alguns casos, eu acho que existe sim. Já está comprovado que, infelizmente, as penas atuais da forma que são, elas não ressocializam. O que acontece? Às vezes a pessoa entra no presídio, igual eu falei, tem problemas de facções lá, às vezes a pessoa entrou por um crime menos grave e às vezes acaba se corrompendo dentro do próprio presídio por conta de lideranças, né, de facções. Que ele se torna incapaz de evitar. Ele é obrigado a aceitar isso. Exatamente. E o que todo mundo fala é que a pessoa às vezes sai de lá, às vezes até pior. Né? Então, eu acho pouco provável, mas... Existe, né? Pode existir. É difícil, mas... Mas quando nós analisamos as estatísticas, né, nesse tocante da reincidência, que evidentemente ela envolve uma série de aspectos, né? Para a gente discutir reincidência, a gente não vai discutir isso aqui em meia hora, mas quando se fala em reincidência, ela envolve uma série de aspectos, dentre os quais esse que o doutor Christian está falando, sem dúvida. Porque se nós partirmos de uma premissa em que o sistema ele não oferece as condições materiais que permitam o sujeito ser preparado para retornar ao convívio social sadio, ou pelo menos ele não voltar para o convívio maléfico de onde ele estava, é enxugar gelo. Não. É enxugar gelo. Tem presos, às vezes, que são liberados como monitoração eletrônica. É a tornozeleira, né? Exatamente. E eu já presenciei
uma pessoa que foi pagar uma conta de banco na porta giratória e desavisadamente ele estava de tornozeleira. Apitou. E as pessoas, a gente fala em ressocialização, mas quem é que não vai olhar de forma estranha para uma pessoa nesse sentido, entrando no banco com a tornozeleira? Exatamente. Ou seja, então existe um preconceito também. Ótima, natural, né? ótima sua abordagem. Ótima sua abordagem. Inclusive, eu me lembro de um fato, sem querer te interromper, há anos atrás, né? Um furto que se foi apurar em um bairro da cidade, eu não me lembro bem mais onde é que era. Quando você ouve a vítima, igual o Torido falou, né, naquela época, entre aspas, as pessoas pediam e concordavam que a polícia desse um corretivo, né? No autor do crime. Não, doutor, isso aí merece um corretivo, isso é ladrão, safado mesmo. Né? Porque ele queria ter de volta o bem furtado ou o bem roubado a qualquer custo. Mas quando era o filho dele, que era usuário de droga, ou traficava, não encosta a mão no meu filho, não. Não encosta a mão no meu filho, não. Isso sempre foi assim e continua assim. Então a sociedade tem, de fato, concordo com a sua abordagem, tem uma visão deturpada desse assunto que nós estamos fazendo. Uma visão imediatista. Midiática, né? Midiática e imediatista. Quer uma solução a qualquer custo, doa quem doer. E no primeiro momento, o que o cara pensa? Cadeia, prisão. Só que isso, para nós três sabemos, e os senhores que são alunos também sabem, isso é na contramão do direito mundial. Hoje, a prisão é a última ratio. Sim. O encarceramento deve acontecer para os crimes graves e necessários. Aí tem 2 pontos, letra A. Que é uma discussão que muitas das vezes os próprios juízes e os promotores não entendem e não correm atrás disso daí. E tem um ponto interessante nessa questão do volume de presos dentro de um presídio, com relação àqueles que não foram sentenciados ou aqueles que foram sentenciados, enfim, é triste a gente viver num país, né, onde o sistema carcerário, que é necessário, não tenha a estrutura básica, né, de ressocialização, de reeducação. Enfim, se a gente for discutir aqui a questão do sistema carcerário brasileiro, a gente vai ficar mais 1 hora conversando sobre isso. Mas é um tema extremamente relevante, né? E nós temos uma pergunta de um aluno agora, ligado, doutor Christian, exclusivamente à questão da concessão dos habeas corpus. Né? A gente sabe, a gente está vivendo aí na época de pandemia, aglomeração, evita-se aglomeração, mas o local onde tem mais aglomeração forçada, né, são dentro dos presídios. E tem uma pergunta de um aluno relativa a essa questão do habeas corpus. Vamos ver qual é. Sou Fernando Nunes, aluno do 10º período de Direito da Faculdade ASA. Gostaria de antemão já agradecer a oportunidade de participação. Cumprimento também a todos os presentes, convidados, ao professor Alexandre Torido. E gostaria de trazer uma pergunta, e a dúvida é sobre... Estamos vivendo um momento de pandemia, isso é fato, isso é conhecido, e diante dessa situação, diante da periculosidade que é a exposição a esse vírus, o meu questionamento seria como tem sido a concessão de habeas corpus aos presidiários durante esse período, haja visto o grande risco eminente de contaminação por esse vírus que até então tem se mostrado tão letal. Obrigado pela pergunta, Fernando. Existiram, sim, diversas impetrações de habeas corpus, mas as concessões elas foram menores que as denegações. O que aconteceu? A Organização Mundial de Saúde ela fez algumas recomendações na pandemia. Para quem puder ficar em casa, evitar aglomeração e isolamento social. Só que essas regras, essas recomendações já são difíceis para quem está em liberdade. Nós estamos vendo aí que a cidade está fechada e isso não foi motivo para poder impedir a propagação do coronavírus. O problema maior é quando você pede para poder evitar aglomeração dentro de uma penitenciária, dentro de um presídio. Nós temos aqui presídios em Minas Gerais, em cidades pequenas, que são centenas de presos. Nós temos uma penitenciária aqui na região metropolitana que teve um determinado período que ela chegou a ter 2.000 presos, ou um número próximo disso. Então, como é que você consegue evitar isso? Por conta disso, o Conselho Nacional de Justiça editou uma resolução número 62,
E o Tribunal de Justiça, uma portaria conjunta também. Ambos os documentos contêm medidas para poder prevenir o contágio do coronavírus. Entretanto, essas medidas por si só não foram suficientes para poder atender a população carcerária. Por conta disso, diversos habeas corpus foram impetrados. Habeas corpus coletivos e individuais. Essa questão do habeas corpus, que é um remédio constitucional, né? Seria, professor Guilherme, até fazer uma exposição sobre a questão do habeas É o corpus, conhecido né? remédio dos remédios, né? Quando não se tem uma previsão recursal de se adotar uma medida específica para determinada situação, né? Utiliza-se o habeas corpus, que, né, numa visão rápida aí, ele visa solucionar situações que não se tem uma previsão na legislação. Costuma-se falar em habeas corpus preventivo, né? Quando se impetra um habeas corpus, evitando ou quando se está na iminência de praticar por exemplo, uma prisão ilegal, né? Isso é uma situação que evidentemente tem que ser demonstrada, e o habeas corpus liberatório, que é o caso creio que é a maioria esmagadora dos habeas corpus que o doutor Christian impetrou, objetivando resguardar, ou melhor, retomar ou refazer uma situação de uma aparente ilegalidade ou uma situação processual que não encontra guarida numa situação momentânea como essa, ou numa recomendação, né, 6220 lá do CNJ, ou qualquer decisão de qualquer tribunal que venha a atingir algum direito fundamental ou infrinja ou afronte uma situação processual de determinado preso. Então, quando eu falo de determinado preso, né, nós já até havíamos conversado isso aqui antes, é que eu acho que as pessoas não podem equivocar que, de repente, né, o doutor Christian com certeza vai abordar isso, uma situação de um tribunal, seja o STJ, o STF ou o TJMG, quando ele fala que tem que soltar presos, né, essa análise ela não pode ser uma análise retilínea, horizontalizada. Né? Não obstante, nós temos aquela situação do habeas corpus coletivo, né, Sim, doutor? sim. Né? Que é um caso que... Mas nós temos outros casos em que os próprios tribunais deixam ou recomendam que os próprios juízes façam a análise caso a caso. Tanto que o doutor Christian deve falar alguma situação em que ele conseguiu e que ele não conseguiu. Exatamente. Não é isso, doutor? Teve uma situação, essa foi até de um colega. O que acontece? Em determinada comarca aqui de Minas Gerais, um juiz da vara de execução criminal, ele concedeu de ofício prisão domiciliar para uma pessoa do grupo de risco. E quando o habeas corpus chegou na penitenciária, existia um outro preso lá também do grupo de risco, com a mesma comorbidade, e esse preso ficou sabendo e pediu que o seu advogado também fizesse o pedido na vara de execuções. Esse advogado fez o pedido, inclusive, com a decisão que havia liberado outro preso. Eram casos análogos, né? Exatamente. E o juiz, ele indeferiu, da vara de execuções, indeferiu sob o seguinte argumento. Aquele preso que havia sido liberado na prisão domiciliar, ele já tinha cumprido a maior parte da pena. Salvo engano, acho que mais da metade da pena, e não tinha falta grave nenhuma. Ocorre que o outro também que ficou preso, ele tinha a mesma comorbidade, também não tinha falta grave, mas tinha um problema. Ele estava no início do cumprimento da pena. E eu me recordo, se eu não estiver enganado, eram penas até similares, que aproximadamente 20 anos. E o que acontece? Com a devida vênia, eu acho que esse critério que o magistrado utilizou para indeferir, ele não é justo. Nesse período de pandemia. Por quê? Ambos poderiam ser infectados e poderiam morrer. Nós estamos vendo que está morrendo aí mais de 1.000 pessoas por dia. E o vírus, ele não vai escolher aquela pessoa que tem uma maior ou menor quantidade de pena, certo? Posteriormente, foi impetrado um habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e, em sede liminar, foi concedida a prisão domiciliar para esse detento também. É uma situação um pouco complicada, né? Porque esse habeas corpus, esse remédio constitucional, que o remédio, né, o doutor Guilherme falou, para esse tipo de caso, a gente vê pela resolução do CNJ, doutor Christian, que é uma recomendação, né, do CNJ, né, a liberação, né? Ou seja, não existe uma obrigatoriedade. Muitos entendem, né, que existe uma lei, existe uma determinação, existe uma resolução que determina a soltura de presos. Não estamos falando disso. Até na hora que você acabar, você me permite que eu vou fazer um adendo. Nesse momento. Muito obrigado, doutor. Você foi muito gentil. Eu sei. Bem, então o que acontece? Aproveitando a oportunidade, né?
Exatamente isso que o doutor Alexandre está pontuando é o que o ministro Fachin falou, né, num desses habeas corpus coletivo, que ele diz o seguinte, eu vou ler só 2 linhas para não ser enfadonho, eu não tenho aqui a decisão, isso é um extrato de uma informação, que ele fala o seguinte, um habeas corpus coletivo para conceder prisão domiciliar a todos os detentos do grupo de risco para o novo coronavírus, cumprindo pena em regime semiaberto. Então, olha aí. Então, já houve uma situação de diferencial. Em unidades prisionais superlotadas na pandemia. Então, se ele não estiver no semiaberto e a unidade não estiver superlotada, ele não vai entrar, né? Ou melhor, não vai sair, né? São requisitos. São requisitos. Desde que não tenham cometido crimes com violência ou grave ameaça. Então, na hora que você faz uma análise desses 3 ou 4 critérios, a própria reportagem diz aqui que, em tese, 41 mil presos podem ser atingidos por essa orientação ou por essa determinação. Agora, complementando para finalizar a minha fala aqui. Isso porque o relaxamento do regime de prisão não é automático, mas deve ser autorizado individualmente pelo juiz responsável. Para serem beneficiados, os presos precisam comprovar, mediante documentação médica, pertencerem ao grupo de risco. Que aí vai de encontro ao que o Dr. Christian falou. Então, você vê que uma série de fatores para fugir dessa ideia, dessa automaticidade dessas decisões. Né? É claro que tem determinadas decisões, como o doutor Christian falou, que, com a devida vênia, não podemos concordar. Incoerentes diante de Exatamente. situações análogas, né? E eu gostaria com decisões também... diferentes em casos iguais. Isso faz parte até do nosso dia a dia. A gente sempre não está... A gente sofre muito. A gente sofre muito com essas decisões. Né? Então, os alunos que estão nos acompanhando, que vão ser advogados, vão passar por isso. Prepara para isso. Exatamente. Veja bem, ainda respondendo a pergunta do Fernando, eu queria citar aqui 2 habeas corpus coletivos. O que aconteceu? Ele perguntou sobre as concessões. Alguns habeas corpus coletivos foram concedidos e beneficiaram várias pessoas. Então, no primeiro momento, pode-se até se acreditar que vários habeas corpus foram deferidos. Mas não. Por exemplo, no Espírito Santo. A Defensoria Pública do Espírito Santo, lá estava com a seguinte situação. Presos provisórios lá, que haviam sido arbitrado fiança para esses presos, e esses presos não tinham condição de pagar o valor da fiança. Exatamente. Foi impetrado um habeas corpus no STJ, se eu não estiver enganado, o ministro é o Sebastião Reis Júnior, e ele concedeu a liminar para que esses presos provisórios recebessem alvará de soltura e para eles fosse aplicada medidas cautelares diversas da prisão, com exceção da fiança, é claro. Posteriormente, a Defensoria Pública da União ingressou nessa ação e pediu efeito extensivo para todos os presos do restante do país nessa situação. Aqui, no estado de Minas Gerais, nós tivemos uma situação um pouco semelhante, só que agora para presos condenados. O que aconteceu? Que não foram em todas as comarcas, mas isso aconteceu. Os presos do regime semiaberto e aberto, a gente sabe que os presos do regime semiaberto têm basicamente 2 direitos, as saídas temporárias e a autorização para trabalho externo. Então, o que aconteceu aqui? Algumas várias execuções falaram o seguinte, veja bem, se o preso está tendo contato com o ambiente externo, eventualmente ele pode se infectar e se ele voltar para o presídio, ele vai infectar os demais. Então, para esses presos do regime aberto e semiaberto, foi restringido o direito deles, eles passaram a ficar no regime fechado. Só que isso foi uma injustiça, porque eles não cometeram nenhuma falta grave. O motivo dessa regressão forçada do regime foi a pandemia. A pandemia atingiu até a execução penal. Exatamente. Por conta disso... Alterou a modalidade de cumprimento de pena para evitar ele sair regredindo o regime em prejuízo do próprio detento. Exatamente. Tem a ver com um negócio absurdo. Por conta disso, a Defensoria Pública aqui do Estado de Minas impetrou a ordem de habeas corpus também no STJ. O ministro foi o mesmo, Sebastião Reis, e ele concedeu liminar, inclusive com efeitos extensivos, para todos os presos nessa situação, para que ficassem durante o período da pandemia, que agora parece que chegou a vacina, mas ele deve se estender mais tempo ainda, né? Na prisão domiciliar. Inclusive, os detentos são do aparentemente grupo, na né? prioridade. Parece, Aparentemente na prioridade. Mas eu quero falar o seguinte, outros habeas corpus coletivos foram negados. No estado do Amazonas também, a Defensoria Pública de lá entrou há meses atrás, e agora lá a gente sabe que está uma confusão danada lá, faltando cilindro de oxigênio, e lá eles fizeram um habeas corpus coletivo para os presos do grupo de risco.
Só que eu não me recordo o nome do ministro no STJ, ele disse o seguinte: não tem como ele conceder uma ordem generalizada para todas essas pessoas, porque depende da análise de caso a caso, de forma pontual, que teria que ser feito pela juíza da execução, da vara da execução criminal e, eventualmente, pelo tribunal de origem lá do estado do Amazonas. Pessoal, nosso programa está chegando ao final. Você só me permite 30 segundos, Toledo? Eu permito até Até porque, 35 segundos. Porque, na verdade, né, quando a gente saindo um pouco, né, dessa parte doutrinária e teórica, quando a gente faz a análise numérica, que aí já é o critério absoluto que a princípio eu falei atrás, agora a gente parte para a estatística, né? Se vocês, inclusive, podem consultar aí o site do DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional, lá está extremamente bem detalhado, extremamente bem informado, com gráficos, com gráficos de pizza, gráfico de curva, enfim, tal. Então, você vê, aqui em Minas Gerais, né, na região sudeste, o nosso número de detentos, no dia da pesquisa, né, 353.103 detentos, de quaisquer espécie. No período da pandemia, sabe quantos óbitos nós tivemos? Eu não vou falar só, porque aí é uma sordidez da minha parte, né? 65. Então, estabeleça uma proporção de 353 mil para 65 óbitos. Olha agora num panorama mundial. Estados Unidos com 2.121.600 presos. Sabe quantas mortes eles tiveram lá? 1.304 mortes. No Canadá, 39.579. 3 mortes. África do Sul, para não falar que eu estou falando só de país de primeiro mundo ou de segundo ou terceiro como é o nosso, vamos falar em um intermediário. 163.015 detentos. 57 mortes. É completamente desproporcional. Então, se a gente analisar por esses números, e eu não vou mais além, porque o tempo não me permite, porque eu tenho aqui a coluna de infectados, em 27/10/2020. Quando a gente analisa todos esses países que eu falei, você sabe quais são os percentuais de infecção? Vou falar aqui 3 só. 1,8%, 2,5% e 1% em relação ao total de encarcerados. Então aí fica para vocês pensarem. Permanece preso, solta, sai, não entra, como é que a gente ficaria? Realmente é um tema para reflexão, né? É um tema atual, relevante, e infelizmente a gente chega ao final do nosso programa de hoje. Queria agradecer imensamente a participação dos nossos convidados, Dr. Christian, Dr. Guilherme. Dr. Guilherme, muito obrigado por mais essa colaboração. Eu que agradeço a oportunidade. Dr. Christian, muito obrigado pela presença, muito enriquecedora a sua participação. Eu quero parabenizar Alexandre pela iniciativa, pela formatação do programa, uma linguagem clara, objetiva, e espero, quem sabe, no futuro, em breve, poder retornar aqui para participar de um outro programa com temas tão relevantes como esse. Muito obrigado, doutores, mais uma vez. Pessoal, encerramos mais um programa a priori. Não percam os próximos programas bem interessantes, com assuntos bem bacanas, tá bom? Vamos curtir, se você gostou, dê o like, inscreva-se no canal. Te espero no próximo programa. Grande abraço!